Acontece. Ah, meu Deus, eu Não, sei. Oi, tô me ouvindo, mas voltou. Então vamos lá. Então, vou fazer uma breve introdução. tá bom. O meu cliente, ele é um locatário, empresário desse estabelecimento comercial, né? Ele já vem de um contrato de locação de escrito, com prazo de 5 anos, né? Por prazo determinado, com vencimento agora em agosto de 2024. A gente está aí na Tá. preparação para renovatório, né? Para renovação do contrato. O que ocorre? Ele está nesse ponto comercial há mais de 10 anos, mas o último contrato foi de 5 anos. O último valor do aluguel, nós tivemos aí um valor de R$ 9.000 e um outro imóvel de R$ 15.000, né? Tá. São dois imóveis, ambos estão em estados diferentes, mas porém com o mesmo locador e mesmo locatário. Tá. E o que ocorre? Para que haja a renovação, o locador exige um valor exorbitante ao que está no mercado hoje, atualmente. Ele está pedindo aí um valor exorbitante, médio de R$ 20.000. Ou seja, dá a entender que ele não quer renovar. E que tipo de Então, comércio a que tem gente lá, preencheu doutora? esses requisitos que eu já estudei com o senhor, que é a questão do contrato por escrito, por prazo determinado, e eles estão há 5 anos aí trabalhando no mesmo segmento econômico. Tá. Qual que é a problemática, então, Aline? É que, em análise do contrato, verifiquei que o locatário não cumpriu com uma das cláusulas. Qual é essa cláusula? Que era de fazer o seguro do imóvel, né, o seguro do imóvel contra acidente, incêndio, enfim, o seguro do imóvel. Então, ele não cumpriu com esse requisito. Diante disso, em analisar algumas jurisprudências, julgados, eu vi que já houveram indeferimentos dessa ação perante o não cumprimento dessa cláusula. Então, assim, eu estou achando muito arriscado, mas o cliente, ele quer por tudo, são em cidades interioranas, o estabelecimento dele é no centro, tem uma questão pessoal, porque o locador, antes desse contrato de 5 anos, eles eram sócios. Tá. E aí fez a sociedade, eles continuaram no prédio, né? Quando repartiu ali, fizeram a partilha. Então, o locatário, que é o meu cliente, ficou nesse prédio, porém o prédio é do locador. Então, a gente vê que tem um cunho pessoal nessa questão. E, no momento, o meu cliente não tem outro prédio, lá na cidade não tem outro prédio, vai ter que construir, enfim, é complicado. Então, assim, diante desse fato, dessa problemática, desse risco, eu queria ouvir do senhor, né? Assim, se o senhor entende que há alguma tese, alguma chance, ou de chegar lá no segundo grau, o que a gente poderia fazer ou não. Falar, olha, de 100%, eu acredito que aí 90% é a chance de perca, assim, ou alguma coisa que eu pudesse fazer. Não, conta comigo sim. Na verdade, quando nós falamos de locação, a ação renovatória das ações locatícias é a mais traiçoeira, viu, doutora? E é bom avisar o cliente, né? Falar sobre isso, falar, olha, você tem um direito, só que é uma ação traiçoeira. Já aconteceu, a doutora me conhece com essas minhas aulas, eu sou muito sincero no que deu certo e no que deu errado. Não é porque, o professor Júlio, o escritório dele só dá certo as coisas. Não, acontecem fatalidades aqui também, e muitas inclusive. Já aconteceram casos, inclusive lá no Rio de Janeiro, uma ação esquisita, renovatória que nós fizemos, tinha todos os requisitos, ou seja, contrato 5 anos, na mesma atividade durante 3, fizemos a ação naquele período que é o correto, né, os 6 últimos meses do último ano, os 6 primeiros meses do último ano, ou seja, cumprimos os requisitos. E aonde o juiz indeferiu nossa ação renovatória de locação? Ele indeferiu falando que não tinha a prova da idoneidade do fiador, da garantia. Poxa, e com a mesma tese, a mesma ação, nós tínhamos ganhado há uns 15 dias atrás, antes dessa decisão, num outro estado. Né? Num outro estado nós ganhamos. Ou seja, a justiça brasileira ela é muito ruim, né, doutora? A doutora sabe disso. Nós temos corrupção no Poder Judiciário, que é notória, né? A gente fala pouco sobre isso, até a mídia fala muito pouco, fala mais de corrupção do legislativo, executivo, mas esquece de falar de corrupção do Judiciário. Além de a gente ter problema de corrupção, a gente tem problema de pouco caso, má vontade, né? Não tem padrão. Então, é uma ação, a renovatória, assim como aquela ação no direito de família, a exoneração de alimentos, né? Que eu falo também uma ação traiçoeira, porque normalmente o autor da ação de exoneração de alimentos, ele acha que já ganhou, porque o filho fez 21, 18, e não é uma causa ganha, é uma ação perigosa também.
aqui no direito imobiliário, na locação, a nossa ação mais perigosa é a ação renovatória, né? Porque é uma ação que você cumpre os requisitos e às vezes você perde por outro detalhe. Eu faria, a jurisprudência é bem forte nesse sentido. O seguro, né, já foi algo que foi de fato um requisito próprio. Hoje não, hoje o entendimento da nova jurisprudência é que eu tenho que ter o que na renovatória? Eu tenho que ter um contrato escrito por prazo determinado, eu tenho que provar esse contrato cumulativo com vários contratos, ou um só 5 anos e 3 anos na mesma atividade. E a ação, aquele prazo preclusivo, né, no último ano 6 meses antes. Eu cumprindo isso em regra, eu tenho as ferramentas para ganhar essa ação renovatória. Só que se pegar um juiz ou uma juíza ruim, fraco, desatualizado, ele vai se livrar da ação, entendeu, doutor? Então, deixa o cliente ciente disso. Mas eu faria ação sim, com segurança, viu? Entendi. Ótimo. Agora, um detalhe importante, viu, doutora? Tenta também pensar numa outra ação. Nós temos as ações locatícias, né? A ação de despejo, tem a renovatória, tem a revisional e tem a ação de conciliação e pagamento de aluguel. Essas são as típicas dentro da Lei 8.245 de 91. Mas seria importante também lembrar das ações atípicas, né? Nesse caso, talvez uma alternativa para causar medo, impacto e forçar um acordo é a ação de indenização de fundo de comércio e benfeitorias, ou só a indenização de fundo de comércio. Ou seja, uma ação que a doutora vai fazer o quê? Vai processar o locador, porque ele na verdade não renovou o contrato e com isso o proprietário, né, do imóvel está fazendo com que o locatário acabe perdendo, né, o seu ponto comercial, gerando prejuízo financeiro, à clientela, aos funcionários. Então, por fora, se a doutora sentir, pode fazer por fora uma ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação tem dado certo, é uma ação que a doutora consegue pedir uma indenização de 10 a 15 vezes o valor líquido de lucro, né? Eu ganho 5 mil no meu comércio, então vezes 10 ou vezes 15 seria o valor da indenização. É uma ação que a doutora pode explicar para o cliente, é uma carta na manga que a doutora tem, fora a ação renovatória para forçar um acordo, entendeu? Entendi. Aí no caso protocolaria as duas. Protocolaria as duas. São ações autônomas, mas elas criam impactos, né? Diferentes, né? Porque o locador, muitas vezes, ele acha que é o dono da razão, seja proprietário ou possuidor, não vou renovar, vou fingir demência. A hora que chega uma renovatória, chega uma indenização de fundo de comércio, ele fala, opa, será que não é melhor fazer um acordo? Será que não é melhor propor um acordo? É onde cai a ficha, né, desse locador, que ele pode ter prejuízo. Então é interessante, viu, essa estratégia. Ótimo, nossa, bom demais, boa ideia. Não tinha pensado realmente nessa segunda hipótese aí, maravilha. E não que seja uma venda casada, agora, né? Mas o cliente, se ele tiver condições financeiras de pagar doutores honorários, nossa chance de sucesso aumenta muito, de forçar um acordo, né? Ótimo. Agora, assim, já que, né, vamos protocolar essa ação aí, vamos entrar um pouco na parte técnica da petição. O senhor acha que antes, agora no momento que a gente entrar com essa ação, seria viável fazer um contrato seguro e colocar pelo menos primeira prestação, colocar apólice, ou não fala nada, deixa quietinho e vê a defesa o que ela vai falar, em contestação apresente alguma coisa ou deixa quieto essa parte? Eu faria isso. Isso aí a defesa também tem que se atentar, né? Tem que se atentar. Na verdade, eu faria isso. Eu faria ação, ficaria quietinho. Se eles, na defesa, na contestação, usarem isso, né, contra nós, alegando, olha, não deve ocorrer a renovação do contrato de locação compulsória porque não foi feito o pagamento seguro. Aí eu viria com o quê? Na manifestação, na réplica, eu falaria que isso, o desuso disso, jurisprudencial, é muito comum. A jurisprudência não obriga mais ter o pagamento do seguro, porque a parte não cobrou isso, o locador não cobrou. Em um momento ele mandou notificação, tem que fazer o seguro, tem que fazer o seguro, né? Então dá para trabalhar nesse sentido. Perfeito, gostei da estratégia. Entendi. Porque como muitos advogados... Está em desuso essa questão, né? Está em desuso. Só se pegar um juiz muito conservador. Está em desuso, sim. E outra coisa, a doutora, que é uma advogada boa, né, férrea, atualizada, estudiosa, faz mentoria, faz pós. Os nossos colegas não são assim, né, doutora? Acho que 90% da advocacia é bem diferente do alto nível da doutora. Então, se a doutora leva isso para a peça, né, inicial, o que vai acontecer? Talvez a doutora está lembrando a outra parte de se manifestar em relação a isso, procurar, estudar, né?
Uhum, justamente. Eu tô dando para ele, entregando ouro para ele, né, Tá entregando professor? ouro. E o nível da advocacia, né, tá tão diferente do nível da doutora, que a verdade é essa, eles vão pesquisar porque é um tópico lá e aprenderam na faculdade que tem que atacar tudo, né? Então a gente está dando margem e realmente está levando ouro, né? Não pode não, tá certo, ó, quietinho. Tá. A outra questão é bem básica, porém eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho Não. dúvida em relação à Ó, competência. doutora, mais que um professor, a doutora ganha um amigo aqui para a vida, tá? Quando precisar, estarei aqui para ajudar. Não tem que ter receio, não. Isso só mostra que a doutora é uma excelente profissional, fera, viu? Obrigada. Em relação à competência, porque esses dois contratos, né, como eu disse para o senhor, os estabelecimentos estão em estados diferentes. Lá existe a cláusula para dirimir, né, questões judiciais, enfim, eles delimitaram ao foro. O que ocorre? Se agora a gente entrar com essa ação renovatória e essa indenizatória, eu vou levar em consideração o que está previsto lá nesse antigo contrato ou não? Eu vou levar em consideração aí agora o que está disposto no contrato ou o que o senhor pensa sobre isso? A locação permite o foro de eleição. O contrato de locação permite. Eu tive um caso aqui no escritório recentemente que a doutora acredita que o locador, o inquilino, coitado, assinou um contrato de locação que tinha foro de eleição levando para outro estado. A locação era um imóvel enorme, um posto de gasolina, ele conseguiu levar para o estado de Goiás, né, a ação. Nós pedimos a nulidade da cláusula, alegando ser abusiva, mas não, a justiça entendeu que cabe o foro de eleição, mesmo que eu mande o processo para outro estado. É esquisito, mas foi o que aconteceu. Depois a gente conseguiu a nulidade porque o sujeito tinha amizade. O padrinho de casamento dele era o juiz da cidade. Olha que absurdo. Aí é fácil, né? Não é fácil não, né? Ô Brasil, é fogo. Mas, doutora, o foro de eleição, se tem, ele é válido, hein? Tem foro de eleição no contrato de locação? Sim. Então prevalece o foro de eleição em regra, hein? A doutora pode até tentar pedir a nulidade, né, desse foro de eleição, mas 99% dos casos a juíza vai falar que não, cabe o foro de eleição. Vai falar que cabe foro de eleição no contrato de locação. Professor, cortou? O senhor pode repetir? Não, eu falei que no 99% dos casos, mesmo que a gente peça a nulidade numa preliminar, o judiciário vai falar que o foro de eleição cabe. Cabe foro de eleição no contrato de locação. Tá. Que fria, né? Que fria, né? Oi, deixa eu ver. Como eu disse, senhor, são dois estabelecimentos comerciais. O locatário é uma pessoa jurídica, né? São pessoas jurídicas distintas, porém o mesmo sócio as representam, entendeu? O mesmo sócio administrador. E o locador também é a mesma pessoa jurídica e o mesmo sócio que os representam nesses contratos. Na distribuição, a parte locatária são pessoas jurídicas distintas, ou o senhor acha que ali eu poderia distribuir uma só ação para os dois contratos? Não, vai ter que Entendeu o que eu disse? Entendi. Na verdade, são dois imóveis do mesmo proprietário, né? E o mesmo inquilino, né? Isso. Não, Isso. E o locatário são duas pessoas jurídicas distintas, porém propriedades do mesmo sócio que é o locatário. Entendi. Não, a doutora vai ter que fazer ações autônomas. Como imóvel, são imóveis diferentes, tem que ser feita ações autônomas. Vai ter que fazer duas renovatórias, talvez duas ações de indenizações de fundo de comércio, né? Tem que ser separado mesmo, viu, doutora? Agora, essas ações, elas são... A outra uma dica que eu queria dar para a doutora. Essas ações locatícias, a precificação dela da tabela da OB é muito infeliz, né? Não representa a realidade, ou é muito superior ou muito inferior. Hoje, uma ação locatícia, ela custa em média de 5 até 10 vezes o valor do aluguel. Normalmente é 5, né? 5, dependendo do valor do aluguel, nós fazemos um valor menor, 3 vezes o valor do aluguel. A precificação, os honorários que são cobrados normalmente são esses, viu, doutora?
Só para a doutora... Certo. E inclusive na ação de indenização de fundo de comércio. Perguntas aqui já está respondida. Me antecipei aqui, viu? A outra questão é sobre o valor da causa. Esses contratos, eles iniciaram com valor X e foram corrigidos pelo IGPM e hoje estão no valor de 2x. Quando vamos levar o valor da causa, a gente considera o valor final, que é o que está atualmente, ou o valor do contrato inicialmente? Quando eu vou fazer uma ação inovatória, eu tenho que considerar sempre o último valor que foi pago de aluguel. Então, no cálculo que eu vou fazer, que a lei do inquilinato fala vezes 12, né? Vezes 12 vezes o valor do aluguel. Eu sempre vou usar o último valor do aluguel. O último valor pago. É o certo. Sim. Quando, no momento da ação, o senhor entende, né, que nessa ação renovatória a gente precisa entrar em detalhes, que procurou-se o locador, ele ofereceu um valor exorbitante, a gente precisa entregar um laudo de avaliação contendo um valor estimado de aluguel, ou nesse início a gente só requer, né, faz o pedido aí da renovatória, considerando o valor e o juiz defira aí mais para frente uma perícia, porque eu tenho medo dele dizer o seguinte: olha, você não tem requisito, você não pediu nada, você não falou nada, você não trouxe uma contraproposta, vou indeferir esse negócio. O que pode ser feito aí, isso é mais uma matéria para discutir na revisional, né? Revisional de aluguel. É que nesse caso nós estamos bem em cima aí, mas é importante também falar para o cliente que daria para fazer uma revisional de aluguel, né? Só que fazer a revisional, hoje o mais importante é a renovatória, né? Porque fazer a revisional vai provocar mais ainda o locador, mas também seria uma possibilidade, né? Fazer essa ação revisional, né? Porque a revisional você consegue conduzir o valor do aluguel judicialmente. Junta lá 2, 3 avaliações de quanto vale o aluguel naquela região, a doutora consegue normalmente reduzir o aluguel, só que precisa da renovatória, né? Entendi. Infelizmente. Porque, vamos supor, um contrato que começou há 5 anos atrás, 6 mil, e aí como a gente teve aí esse GPM que foi lá nas alturas, né, e hoje está em 9 mil já, e lá na região me parece que tem prédios lá que o valor do aluguel é em torno de 7 mil, essa média. Essa média, né? Infelizmente, a renovatória, no Brasil, ela não pode ser feita o pedido cumulativo com a revisional, né? No Brasil não pode. Muitos países da Europa, Alemanha, inclusive Itália, você pode fazer a ação acumulando, né? Você faz uma ação renovatória, pedindo a renovação do contrato de locação compulsoriamente, e ao mesmo tempo, na mesma ação, você pede a revisão do valor do aluguel. É que no Brasil não pode, tem que ser feita ação autônoma, porque o entendimento jurisprudencial pacificado, que são pedidos conexos, porém totalmente diferentes, né? Agora, doutora, parabéns, viu? Parabéns, porque a doutora está trabalhando muito bem. Porque o locador, quando não quer renovar o contrato do ponto comercial da locação, tem que pensar rapidamente na renovatória. O que tem de gente que perde o prazo, né? Procura o advogado, a advogada, depois daquele... Nossa, aí não dá para fazer, né? É judiação, e perde o comércio, é dose, né? Ruim para todo mundo, né? Então, nesse quesito aqui, pode-se pensar aí em fazer uma ação apartada de revisional, mas na renovatória eu falo alguma coisa sobre o valor do aluguel que a gente gostaria ou não, só digo que o locador não quer renovar? Eu não falaria não, por quê? Porque é um alerta, né? Antes deles descobrirem talvez a revisional, é um alerta para eles pesquisarem, ficarem atentos em relação a isso. Então eu deixaria esse assunto para a revisional. A doutora poderia conversar com o cliente, marcar uma reunião com ele e falar: olha, o que dá para fazer aqui, nós temos 3 ferramentas para brigar, para essa guerra. Fazer uma ação revisional separada, a renovatória por direito, né, que é importante, e inclusive a ação de indenização de fundo de comércio, que pode ser feita agora ou a gente segura e só usa ela se perder o ponto mesmo, né? Nós usamos ela. Pode ser feito assim também. Faz um pacotão com o cliente, entendeu, doutora?
Doutora Aline? Voltou. Acho que é a internet mesmo. Foi, fica tranquilo. Isso é normal, doutora. Tem dia que a internet está ruim mesmo, faz parte, né? Ô, professor, nossa, me perdoa, não sei o que aconteceu. Sempre Você ganhou um amigo aqui. Estamos aqui para enfrentar todas as dificuldades da vida. Faz parte. Da vida moderna, inclusive. Doutora, conversa com o cliente. Parou fazer uma reunião com o cliente e demonstrar para ele, aí travou. Conversa com o cliente, fala, olha, nós temos 3 ferramentas para usar nesse momento. Nós podemos fazer uma ação a renovatória, que tem que ser feita, né, o mais rápido possível, para renovar o contrato de locação. Nós temos requisitos, ou seja, contrato escrito, 5 anos de contrato, 3 anos na mesma atividade, dá para fazer no prazo correto, que é 6 meses antes do fim do contrato. Só existe essa discussão do seguro, mas a jurisprudência está ao nosso favor. Explica para ele isso, né, para ele entender que um juiz maldoso pode se livrar do processo. Difícil ocorrer, e se ocorrer dá para recorrer, mas dá para o juiz maldoso, juíza, se livrar do processo. E explica que dá para fazer em paralelo a ação revisional, né, para diminuir o valor do aluguel. E daria para fazer em paralelo também a ação de indenização de fundo de comércio, que pode ser feita agora ou deixar em stand-by. Se acontecer o pior de perder o ponto comercial, faz a ação de indenização de fundo de comércio depois, entendeu, doutora? Ok. Ótimo. Pelo menos ele fica sabendo das 3 ações, a doutora pode combinar até um pacotão para ajudar o cliente, né? Justamente. E a revisional faz agora. Faz a revisional agora e segura a ação de indenização de fundo de comércio, faz mais para frente, né? Certinho. É a questão que o senhor disse sobre o que aconteceu aí no escritório do senhor. Fiador, vamos agora para essa dúvida. No contrato passado, o próprio sócio da pessoa jurídica era o fiador. Aí tem ele, a assinatura dele e do cônjuge, da esposa. Nesse próximo contrato, nessa renovatória, eu posso continuar apresentando como o fiador, no caso, ele sócio de pessoa física. Tá. Pode, né? Na verdade, o fiador, nesse momento, o fiador ainda é a garantia desse contrato de locação, né? Sim. É a pessoa dele. Pode. O que é importante fazer, é difícil acontecer, mas tem juiz maldoso. É que esse caso que eu falei para a doutora, infelizmente, eu acho que o locador tinha contato dentro do fórum. Eu não sei se aconteceu corrupção, a gente não tem como provar, ou se foi amizade mesmo. Mas é importante sempre provar a idoneidade moral do fiador. Quando existe uma garantia de fiador, é importante provar a idoneidade moral. Como que a gente faz isso? Pode fazer uma declaração, fazer ele assinar, eu declaro para todos os fins de direito que eu tenho idoneidade moral para ser fiador. E pode juntar também certidões de propriedade, 1 ou 2. Dependendo do fiador, ele não quer fazer isso, né? Tem que torcer para o fiador ser um pai, uma mãe, um irmão, porque dependendo do fiador, ele fica com medo de fazer a juntada desses documentos, já acha que vai perder o imóvel, né? É complicado. Mas no caso, assim, o senhor vê juridicamente alguma questão que prejudique o sócio da pessoa jurídica ser o fiador? Não, porque as pessoas não se confundem, né? Ele é pessoa física e o locatário é a pessoa jurídica. Acredito que não, né? Não se confunde e ocorreria essa confusão se fosse pedida a desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas não é o caso não, então não se confunde não, viu? Tá, ótimo. Eu acho que está finalizando aqui. Aí eu até doutora, falei, quais documentos para juntar que a gente comprove essa idoneidade? Se a doutora lembrar de uma pergunta que não foi feita, alguma coisa, pode mandar no WhatsApp que eu respondo, viu? E as peças também, fica combinado. Eu quero o seu bem, você ganhou um amigo aqui. As peças fica combinado. A hora que a doutora finalizar uma ou todas, né? Depende aí da conversa com o cliente, pode mandar para mim, eu olho e falo, doutor, eu faria isso, eu faria aquilo, tudo com muito carinho, muito respeito, para te ajudar. Pode marcar a mentoria, posso corrigir a peça na hora, essa plataforma dá para te corrigir de forma recíproca, né? Ou pode mandar para o WhatsApp do escritório, eu corrijo do mesmo jeito, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Gratidão, professor. E a outra questão,
sobre se, por exemplo, um argumento, uma tese que eu pudesse colocar, eu vejo o senhor dando muito esse tipo de dica em relação a pré-questionamento, para a gente conseguir aí chegar no segundo grau caso haja um indeferimento em primeiro grau. Nessa questão, o senhor acha que caberia aí a gente trazer um pouco do viés de fundo de comércio, né, trazer a Constituição, enfim, uma tese que eu pudesse colocar nessa renovatória? Ah, fiquei muito orgulhoso com isso que a doutora falou, hein? Fiquei muito feliz, hein? Não só dá como deve, né? Abre um tópico do pré-questionamento. O imóvel, ele cumpre a função social da propriedade, talvez esse imóvel, como é imóvel comercial, talvez ele tenha funcionários registrados, deve ter, né? Então daria para juntar carteira de trabalho, cópia, né? Comprovando que o funcionário foi registrado. Então tem que falar que seria uma afronta à função social da propriedade. Dá para falar isso e pré-questionar, para recurso especial e extraordinário. Perfeito, nossa, adorei, parabéns. Nossa, então, ó, que ótimo, tá juntando até carteira de trabalho. Essa não veio, olha que bom, eu nem sabia disso. Dá para juntar a carteira de trabalho dos funcionários com aquela cópia onde tem a foto e aquela parte onde tem o registro. E falar que a situação vai prejudicar pessoas, funcionários, né? Não só os clientes, não só o locatário, o inquilino, mas também os funcionários. Ou seja, o imóvel vai deixar de prestar uma função social da propriedade simplesmente por ganância, desinteresse, pouco caso. Ótimo. Então, professor, eram sobre a renovatória, eram essas as questões aqui que eu elenquei, fiquei feliz, tirei bastante dúvida, estou mais tranquila em entrar nessa demanda. Agora, só uma segunda questão, que é bem rapidinho, que vocês faltam 10 minutinhos para se encerrar. Com certeza, é um prazer. Em relação ao meu pai, agora é casos de família. Esses são terríveis, hein? Porque a gente advoga para ajudar a família. Esses são. Sempre a gente não são gratos, né? Ah, a doutora não cobrou, se tivesse cobrado tinha mais vontade de fazer. Eu vou falar que o maior desafio da vida, doutora, é a família, porque a gente nunca consegue agradar, né? Não, e ele é o meu cliente mais exigente, ele é o mais investigador que eu tenho. Ele liga, quer saber, procura, o que você acha? Eu falei, calma. A questão dele é bem assim, ele comprou um terreno, e esse terreno, a pessoa que vendeu vivia lá há mais de 20 anos e foi uma casa que ele ganhou da prefeitura, entende? Então aí a gente fez o contrato e acredito que aí com a soma de posse a gente poderia entrar com os campeão. Só que reza a lenda que o imóvel é da prefeitura e a gente não consegue essa informação, porque vai no cartório, não tem registro desse imóvel, a prefeitura não libera, não informa esses documentos, não passa essa informação. E aí que eu pensei, se a gente entra com os campeão e lá na frente eles conseguem comprovar que é um bem imóvel, aí eu acredito que cai tudo por terra. Então, assim, e se for para a gente entrar com os campeão aí de bens públicos, a figura do comprador, ela não atende os requisitos, porque aí há a soma de posse e ele tem mais outros bens no nome dele. Então, eu fiquei bem dividida, assim, confesso para o senhor faria nesse caso? Não, esse caso é interessante. É melhor não ter registro, eu sempre falo isso, né? É melhor não ter registro no cartório de imóveis do que ter registro e um registro onde o imóvel esteja no nome da prefeitura, do estado, do município. Então, nesse caso, daria para trabalhar, quanto tempo de posse eles têm? O comprador agora acho que vai entrar no segundo ano e o vendedor ele tinha mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais 10 anos. Vamos falar 15 anos de posse. Ótimo. Então daria para trabalhar com o quê? Daria para fazer os campeão sim, porque tem a posse mais pacífica nos donos, e daria para trabalhar com os campeão do artigo 1238 do Código Civil. 1238 do Código Civil, parágrafo único, ou seja, de 15 cai para 10, e daria para trabalhar com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Isso. E aí o que eu faria? Faria os campeão sim, mas esse usucapião, o nome dele é Ação Declaratória de Usucapião de Vício Registral. Ah, sim, Ação Declaratória de Usucapião de Vício Registral. Por que vício registral?
Porque esse uso capião ele vai servir para consertar, né? Para consertar uma situação de um imóvel que não tem matrícula. E é possível, porque o uso capião, o uso capião ele serve para unificar uma área, para desmembrar. E nesse caso a doutora vai usar esse uso capião não só para regularizar o imóvel, mas para criar uma matrícula. Tem duas regularizações no Brasil diferentes. A registral, que é esse caso, não tem matrícula, tem que regularizar a registral. E tem a regularização administrativa, que é na prefeitura, já é outro tipo de regularização. Manda ver, faz uma ação uso capião extraordinária, pode ser chamada de extraordinária social, ou uso capião, ação declaratória de uso capião de vício registral. Tanto faz, a doutora pode usar um ou outro. Ótimo. Faz sim, doutora, faz essa ação, faz sim. Se, por exemplo, se, por exemplo, constatar e eles conseguirem comprovar que seria um bem público, daria para entrar, porque esse vendedor, ele preenche os requisitos, né, da ação aí de uso capião em relação a bem público. E aí teria como colocar o comprador como assistente, assim, nesse caso, como terceiro interessado? Ou o senhor acha arriscado? Acho arriscado, acho melhor sempre ajudar por fora, com uma declaração, né, talvez como testemunha, pede uma audiência de instrução e julgamento, verdade. Seria melhor, porque pedir como terceiro interessado, talvez ele não queira, ou o juiz vai negar, entendeu? Entendi, ótimo. Então, eram essas as considerações. Muitíssimo obrigada, doutor Júlio. Doutora, uma pergunta para Eu não consigo nem te chamar de doutor, é só professor. Ah, que isso. Me fala uma coisa que ficou uma dúvida minha agora. Em relação àquele contrato de locação da ação renovatória, tem uma cláusula de renovação automática nesse contrato ou não? Não. Ah, tá. Porque a renovação automática no Brasil, no contrato de locação, ela existe, né? Tinha uma discussão se tinha validade ou não, está pacificado que tem. Então, a ação renovatória, eu posso fazer, a renovatória é uma ação compulsória para renovar o contrato, independente da cláusula de renovação automática ou não, no contrato de locação, que é uma cláusula lista. Mas quando tem essa cláusula de renovação automática, ajuda bastante. Então, daria para discutir com outras teses, mas não tem judiação, então não faz mal. Aí já eles colocaram lá, colocou bem negrito o prazo, porque já era a intenção do locador tirar eles de lá, tipo, vou dar esse mamão com açúcar agora, mas eles que me aguardem daqui 5 anos. Já, em tese, eu acho que já era uma intenção deles já. Doutora, manda ver, vai ganhar, tem tudo para dar certo. Qualquer coisa tem um amigo aqui, tá bom? Mais que o professor tem um amigo aqui, quero o seu bem, arrasa que a gente precisa de bons profissionais nesse país. Eu acho que tem muita gente, muita pose para pouco angu, falam, né? Tem gente que tem muita pose, mas poucos são que nem a doutora, estudiosos, faz mentoria, faz pós, e a advocacia é opção de pessoas igual a doutora, do bem, viu? Muitíssimo obrigada, professor, e um dia eu vou ir conhecer o senhor pessoalmente. Vem no escritório, aqui é bem legal, tem sala de treinamento, vem tomar café comigo, fico muito feliz. E leia meus livros, hein? Tem Direito Imobiliário de AZ, que é um livro muito legal, tem o Direito Civil, que é um livro completo, tem o livro Uso Capião, viu? Livros bons, de qualidade, e eu fiz parceria com a editora Mizuno, que é uma editora muito boa, porque é bom custo-benefício, eles não cobram um valor absurdo, então é bem legal, viu? Pode deixar. O dia que o senhor vier aqui em Goiânia também, faço questão de encontrar com o senhor. Tá bom, vamos tomar café sim, vou sim. Fica com Deus, tá? Vamos, tudo de bom. Obrigada, com Deus também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado pela confiança. Tchau, tchau.